É, esse assunto é muito importante para a nossa igreja, para as nossas vidas, e obviamente não temos condições de esgotar um assunto tão palpitante como esse, mas queremos apenas alinhavar alguns tópicos básicos e centrais da evangelização na pós-modernidade. Eu queria antes orar mais uma vez com a igreja, pedindo para que Deus nos abençoe e fale aos nossos corações. Pai amado, obrigado, Deus, por esta manhã, por este momento, como família do Senhor, reunidos juntos, ó Pai, para ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor, de fato, fale-nos, ó Pai, abençoe-nos, traga, Senhor Deus, para a nossa alma o pão que nos alimenta, o Espírito, e sacia a nossa sede de Ti, ó Pai. Que sejamos por Ti mesmos edificados e abençoados pelo Senhor. Ministra, Pai, aos nossos corações pelo Teu Santo Espírito e dai-nos a Tua graça. Na Tua inteira dependência, Pai, nos colocamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, há um texto na Palavra de Deus que eu gosto muito, que é a primeira carta de Paulo a Timóteo, também a sua segunda carta a Timóteo e a carta de Tito. São consideradas cartas pastorais. São cartas que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, que estava vivendo um momento de crise na igreja, com muitas heresias, muitos desafios em relação àquele tempo, que era um tempo extremamente desafiador para a igreja, e eu diria não um tempo diferente do tempo que nós hoje como igreja estamos vivendo na pós-modernidade, aí no século 21, aonde Deus nos tem colocado para fazermos a história, para transformarmos a história, para influenciarmos a história. E eu queria, de uma forma particular, já que não dá para analisarmos todos os desdobramentos e desafios que a pós-modernidade nos apresenta, trabalhar apenas nesta manhã um tema que eu creio que é um grande desafio para nós como igreja do Senhor Jesus, diante dessa filosofia pós-moderna que tanto nos assedia e que de alguma forma acaba também influenciando a nossa forma de viver, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de nos relacionar e de ser família e igreja, que é justamente o individualismo. E eu creio que hoje o individualismo é um desafio para a evangelização na pós-modernidade. Um livro que eu li agora nas férias, me preparando um pouco para essa palestra, chama-se Jesus Hoje, escrito por um teólogo muito famoso da África do Sul, chamado Albert Nolan. Um dos bons livros que eu li nos últimos tempos. E o Dr. Albert Nolan, ele coloca na primeira parte do seu livro os sinais do nosso tempo. Os sinais desse tempo que os sociólogos têm chamado de pós-modernidade. Alguns chamam de modernidade tardia. E alguns outros dão vários outros nomes para esse período que nós estamos vivendo. Dr. Albert Nolan, na primeira parte do seu livro, ele destaca os principais sinais do nosso tempo, que se configuram como desafio para o exercício da nossa espiritualidade e também para a evangelização. E dentre os vários desafios que ele nos apresenta, um que ele coloca em destaque é o individualismo. É aquele sujeito que faz parte da nossa história, que tem praticamente o mundo orbitando em torno dele. Vamos trabalhar um pouquinho isso à luz de Timóteo. Quando nós lemos a primeira carta de Paulo a Timóteo, ele vai nos falar dos últimos dias, e ele nos mostra o que seriam os sintomas dos últimos dias ou dos últimos tempos que nós estamos vivendo. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1. Nos diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ainda 2 Timóteo 3:1,
2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E eu creio que são esses tempos que nós estamos vivendo. Tempos de muito desafio, tempos extremamente difíceis em todas as áreas da nossa vida. E Timóteo, ele nos traz alguns vislumbres, algumas luzes que nos orientam a vivermos neste mundo de tempos extremamente difíceis. O capítulo 4, versículo 1, Paulo fala sobre tempo de engano e de ensino de demônios. Isso, com certeza, é muito claro e notório para todos nós. No capítulo 3, verso 1, conforme lemos, Paulo nos fala de tempos difíceis. Mas no capítulo 3, versículo 2, veja aí em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 2. E é esse texto que eu quero destacar e trabalhar um pouquinho com a igreja agora de manhã. 3:2 nos diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. O versículo 3 do capítulo 3 de 2 Timóteo nos diz: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, eu creio que quando Paulo coloca, encabeçando esta lista daquilo que caracteriza esses tempos difíceis pelos quais nós estamos passando e vivendo, ele coloca que os homens, no versículo 2, serão homens amadores de si mesmos, homens extremamente egoístas, homens que pensam só em si. E isso é algo que caracteriza o nosso tempo, algo que caracteriza o mundo aonde nós estamos inseridos. E alguns eruditos dizem que esse egoísmo, esse egocentrismo, é a raiz de todos os demais males descritos nesta lista enorme que o apóstolo coloca aí para nós. Se o homem não fosse egoísta, nós não teríamos homens como esses que Paulo descreve aqui nessa lista: avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si mesmo, cruéis, inimigos do bem. Tudo isso é consequência de uma pessoa fechada em si mesmo, voltada para si mesmo, uma pessoa extremamente egoísta, uma pessoa que já não tem amor, já não tem misericórdia, já não tem graça no seu coração. Portanto, eu creio que o individualismo não é o único, não estou dizendo que é o único, mas nós cremos que o individualismo é um grande desafio para a igreja do Senhor Jesus neste mundo pós-moderno que nós estamos inseridos. O Dr. Timothy, ele diz que o individualismo, ele subverte nossas vidas e a nossa felicidade. É interessante que hoje o homem, em busca da felicidade, tem tentado buscar cada vez mais uma vida solitária, o individualismo. É aquilo que eles estão chamando de o imperialismo do ego, que faz de nós o centro do mundo. Com isso, nós poderíamos dizer que hoje, vejam bem, isso aqui é muito interessante. Hoje, o valor mais largamente partilhado da modernidade é a liberdade.
Se tem uma coisa que todo mundo quer, é a liberdade. Só que isto muitas vezes é entendido em termos de autonomia pessoal. A ideia é, você quer liberdade e quer felicidade, mas ao mesmo tempo você quer autonomia pessoal. Uma liberdade que nos encerra na solidão e que justifica o egoísmo narcisista da nossa época. Sabe qual é um grande sintoma que a igreja está vivendo hoje por causa dessa busca de liberdade e de autonomia, no sentido de, no pensamento falacioso de que a autonomia pode nos dar liberdade? Um sintoma que a igreja hoje vivencia. Qual que é? Os desigrejados. Obviamente que quem procura autonomia já não acha que precise de igreja. E na pós-modernidade, uma coisa muito interessante é que liberdade e felicidade são equacionados com independência e autossuficiência. Como se você pudesse ter liberdade e felicidade à custa de independência e autossuficiência. Quando é que independência e autossuficiência trouxe felicidade e liberdade para alguma pessoa? Mas é o que a filosofia pós-moderna tem pregado. Vou trazer alguns dados para vocês em relação a isso. Qual é o problema disso? Isso vai contra tudo aquilo que a Bíblia nos fala. Autossuficiência, liberdade. Nós não fomos feitos para sermos verdadeiramente livres, senão livres em Cristo Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu diria que a comunhão, obviamente, a koinonia, seria a porta para a evangelização desse mundo que está se fechando cada vez mais em si mesmo. E saúde espiritual, amada igreja, está na comunhão. Falta de comunhão denuncia crise espiritual. Dr. Francis Schaeffer fala muito isso. Rick Warren, no livro dele, Uma Vida com Propósito, fala muito isso. Falta de comunhão é sintoma de decadência espiritual. Quem está bem, quem está feliz com Deus, quem está bem com Deus, ele quer estar na comunhão dos irmãos. Ele quer estar no convívio dos outros. Isso é sintomático. Se você está bem com Deus, se a sua vida espiritual está bem, você quer estar no convívio com os irmãos. O contrário é verdadeiro. O declínio espiritual nos leva a afastar-nos da comunhão. Na África, o Dr. Albert Nolan, no livro dele, Jesus Hoje, ele nos traz uma figura muito interessante sobre a África. Na África existe uma expressão chamada Ubuntu. Ubuntu quer dizer, uma pessoa torna-se pessoa através de outras pessoas. Eu preciso de estar no convívio de gente para me parecer com gente e para me tornar gente. E hoje as pessoas querem ser pessoas independente de outras pessoas. E o que acontece? Na realidade, a nossa identidade, ela depende da família, a nossa identidade depende dos amigos, a nossa identidade depende da comunidade na qual nós estamos inseridos, que se relacionam conosco e com quem nós nos relacionamos. A nossa identidade é construída num convívio social. Eu sou fruto da comunidade ao qual eu pertenço. A minha identidade é formada pela minha família, pelos meus amigos, pela minha igreja, pela sociedade na qual eu estou inserida. Mas o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje uma mocidade, ou uma faixa etária muito jovem, se fechando cada vez mais dentro dos seus quartos, junto aos seus computadores, aos seus notebooks, aos seus iPads, alienando-se completamente da realidade e do mundo, tentando, em nome disso, uma autonomia e uma liberdade. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, muito interessante. Dr. Albert Nolan e outros sociólogos chamam essa geração de mid-generation, ou seja, a geração
do eu. Essa é a geração que nos circunda. Essa Me Generation, ou a geração do eu. E foi feita uma pesquisa muito vasta nos Estados Unidos em relação a esse grupo, principalmente um grupo mais jovem. Qual foi o resultado desta pesquisa? Uma pesquisa feita em 1985 e foi publicada nesse livro, Hábitos do Coração. Resultado da pesquisa: alienação, solidão, falta de amor, infelicidade e incapacidade total de manter relações. Interessante isso. Ou seja, é o individualista centrado em si mesmo, perdendo completamente o contato com a realidade, com o mundo que o circunda. E ainda em relação a essa Me Generation, ou geração do eu, nós podemos dizer que o individualismo ocidental, ele é doentio, pois ele inverte a lógica existencial, qual seja, tornar-se pessoa sendo o mais independente possível das outras pessoas. Obviamente que nós não vamos nos tornar mais pessoas independentes das outras pessoas. É com as outras pessoas que nós nos tornamos gente e nos tornamos pessoa. Ou seja, isso vai contra a lógica existencial. Por isso que nós podemos dizer com certeza, nós estamos vivendo num mundo cada vez mais desumano. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais frio, num mundo cada vez mais independente, num mundo cada vez onde nós observamos pessoas vivendo em torno de si mesmas e não se preocupando com o outro. Por exemplo, o Dr. Albert Nolan, ele é extremamente ácido nas suas críticas, mas muito pertinente. Ele diz que os direitos humanos hoje estão propagados no mundo ocidental, principalmente a partir das Nações Unidas. Os direitos humanos são o quê? São os direitos do indivíduo. O que são os direitos humanos hoje? Os direitos humanos hoje são os direitos do indivíduo. Observe, por exemplo, a nossa economia. A economia liberal, a economia neoliberal, está baseada em quê? Está baseada nos interesses do indivíduo. Não são filosofias que estão voltadas para a comunidade. Não são ideologias voltadas para a comunhão, mas são ideologias voltadas para o indivíduo. O grande responsável por isso é a Revolução Francesa, 1789. E a própria Revolução Francesa é uma contradição em si mesma no seu próprio slogan. Qual é o slogan da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Vejam como isso é contraditório. Primeiro, liberdade e igualdade. Ou você tem uma coisa, ou você tem outra. Para você ter igualdade, você tem que sacrificar a sua liberdade. E o que é fraternidade? Vejam que é uma contradição em si mesma. Muitas vezes nós pregamos que queremos igualdade, mas não queremos abrir mão da nossa liberdade. Bem, com isso nós podemos dizer que alguns dizem assim, mas Marcos, eu preciso me preocupar mais comigo, com o meu eu. Pois bem, notem o seguinte, o meu eu é o meu verdadeiro eu, é o que algumas pessoas consideram. O ego não é o meu verdadeiro eu. Eu não sou eu. Na verdade, é uma falsa imagem de mim. É a ilusão de que eu sou um indivíduo separado, independente, isolado e autônomo. Eu não sou. Eu não sou um indivíduo independente, não sou um indivíduo isolado e eu não sou um indivíduo autônomo. Os desigrejados, eles são sintomas de uma patologia existencial e espiritual, porque isso é uma ilusão. Eu não posso ser, enquanto ser humano, alguém independente, alguém autônomo e alguém
isolado. E eu diria à igreja nesta manhã, esse é um grande desafio para a evangelização na pós-modernidade. Porque, acima de tudo, o Evangelho é um chamado para a comunhão. O Evangelho é um chamado para a fraternidade. O Evangelho é um chamado para os relacionamentos. O Evangelho é um chamado para a alteridade. O Evangelho é um chamado para você abrir mão de si mesmo, da sua vida, da sua existência em favor do outro. O Evangelho é um chamado para o autossacrifício. O Evangelho é um chamado para você entregar até a capa que você não tem se alguém te pedir uma capa. O Evangelho é um chamado para você voltar à outra face se alguém te bater em uma. O Evangelho é um chamado para você andar uma segunda milha se alguém exigir de você andar uma. O Evangelho é um chamado que vai contra essa filosofia pós-moderna que aí está. E eu creio, esse é um grande desafio para nós. Enquanto gente, enquanto povo de Deus, nós precisamos de nos relacionar uns com os outros. O chamado de Jesus, irmãos, é um chamado para a comunhão. Quando Jesus nos chamou para a comunhão. Jesus disse, olha, sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está dizendo? Nós precisamos dele para fazermos alguma coisa. Precisamos uns dos outros para sermos gente, para desempenharmos os nossos papéis, a nossa missão e a nossa função. Jesus diz ainda lá em João 15 que o ramo precisa estar conectado na videira para dar fruto. Se o ramo não estiver conectado em comunhão na videira, ele não vai dar fruto. Adão, por exemplo, Adão foi feito para a dependência de Eva. Ainda que alguns machistas não concordem muito com isso, mas é a realidade. Adão foi feito para a dependência de Eva, e o Paulo vai falar isso, que Eva foi feita por causa de Adão. Adão é um ser mulher dependente. Deus fez Adão um ser mulher dependente. Nós fomos feitos, na nossa essência, na nossa natureza, dependentes do outro. Eu preciso do outro para ser. Eu preciso do outro para existir. Eu preciso do outro para autenticar a minha humanidade, a minha pessoalidade. Eu não vivo sem o outro. Eu não sou independente do outro. Eu só existo e eu só sou como gente na comunhão, porque Deus nos fez assim. Essa é a nossa natureza. Nós nos achamos, nós nos encontramos no outro, nós nos realizamos no outro, nós nos enxergamos no outro. José Ângelo Gaiarson, psiquiatra aqui de Brasília, já morreu, não tem tanto tempo, mas José Ângelo Gaiarson, ele gostava de dizer isso. Ele dizia que nós somos mendigos de olhares, porque nós sempre estamos nos procurando no outro, estamos sempre querendo nos ver no outro, nós queremos nos achar e nos encontrar no outro. É o outro que nos desnuda, é o outro que mostra qual é a nossa face, é o outro que nos revela quem nós somos. E qual é o ápice disso? É a pessoa de Jesus. Nós nos encontramos e nos achamos como gente quando nos encontramos com o Senhor Jesus. Ele nos humaniza, Ele nos torna gente, Ele nos torna pessoas. Nós fomos feitos para sermos dependentes e não autônomos. Aliás, pretender a autonomia é ir contra a nossa natureza. Esse foi o primeiro pecado do homem lá no Jardim do Éden. Querer ser independente, querer ser autônomo. O primeiro pecado do homem foi esse. Achar que ele não precisava de ninguém mais para ele ser. E nós precisamos. Nós precisamos. Portanto, eu creio que esse desafio dessa chamada geração do eu, enquanto que a pós-modernidade nos chama para o individualismo, e a tecnologia ela tem proporcionado uma geração alienada e, paradoxalmente, diríamos, desconectada da realidade. Mas enquanto que a pós-modernidade nos chama para o individualismo, a Bíblia, o Evangelho, nos chama para a comunhão. Outro dia atendi uma pessoa que estava tendo um problema na família. E ela foi consultar uma psicóloga para saber
como resolveu o seu problema porque ela não aguentava mais. Gente, nada contra os psicólogos. E nem contra as psicólogas também. Mas é uma tendência. É uma tendência. A psicóloga chegou para ela e falou o seguinte: se você não quer sofrer, não se envolva. Quanto menos você se envolver, menos você vai sofrer. Não se envolva. Não ame, fique. Não se case, ajunte. Você não vai sofrer. Viva a sua vida. Seja independente, autônomo. Não viva na dependência do outro. Não se envolva, você vai sofrer. Dr. Abraão Joshua Heschel, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: se você não está envolvido, não existe sofrimento. Só existe sofrimento a partir do momento que você está envolvido. E hoje, como ninguém quer sofrer, cada um quer viver por si mesmo, ninguém quer se envolver com o outro. E, obviamente, quanto menos você se envolver, menos você vai sofrer. O que mais me impressiona é que Deus, um dia, Ele resolveu nos amar. E Ele estava tão envolvido com aqueles que Ele resolveu amar, que Ele sofreu demais por nós, com a morte do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, essa é uma sociedade extremamente doentia. Essa sociedade que os sociólogos e teóricos têm chamado de pós-modernismo ou de pós-modernidade. Cada um quer viver por si e ninguém está aí para o outro. O que o outro está passando, o que está acontecendo com o outro, como é que o outro está vivendo. Dizem que essa tecnologia moderna, do iPad, do iPhone, dos computadores, elas têm produzido um efeito muito interessante. Elas têm, na verdade, afastado todos os amigos próximos e têm, de alguma forma, aproximado aqueles que são distantes. E, geralmente, os que são mais caros para nós são aqueles que estão mais próximos. Na vinda aqui, de volta aqui para Brasília, nós estávamos no aeroporto, ficamos sentados esperando o avião, tinha uma família na nossa frente. O pai, a mãe, o filho e a filha. A mãe lendo um livro, o pai entretido com outra coisa, o filho lá no computadorzinho dele lá brincando, extremamente entretido, e a filhinha pequenininha, ávida de atenção do pai, da mãe, do irmão. E ninguém dava atenção para ela. Cada um vivendo a sua vida. Cada um vivendo a sua existência. Irmãos, nós estamos vivendo um momento em que os relacionamentos estão cada vez mais raros. Os nossos filhos são filhos de pais, mas são verdadeiros órfãos. Têm entregado seus filhos à escola, aos colégios, são filhos que não dialogam mais com o pai, que não conversam mais com o pai. As maiores amizades dos filhos geralmente são os colegas da classe, não é o pai e a mãe. Pergunta para uma criança quem é o seu maior amigo. Ele vai falar, é papai, é mamãe? Será que você perguntar para uma criança quem é o seu melhor amigo? Ele vai dizer, meu coleguinha da escola, é minha coleguinha da escola. Ou ele vai dizer, é o meu pai ou é a minha mãe? Pergunta para ele com quem ele mais gosta de brincar. Com quem ele mais gosta de passear. É uma sociedade extremamente complicada, essa sociedade que nós estamos vivendo. Para não entrarmos aqui, por exemplo, no campo da educação. Verdade, até o celular grita diante de uma situação dessa, né? Mas nós precisamos orar muito. E, irmãos, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos resgatar esses valores. Eu li um livro recentemente, muito interessante. Me perdoe, eu esqueço o autor, esqueço qual é o livro que eu li. Mas um dos livros que eu li. E o autor contava o seguinte. Estava chovendo muito, trovoada, relâmpago, uma chuva torrencial.
e a menininha lá na cama, alta hora da noite. E a menininha começou a gritar com medo. E começou a chamar pela mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. Até que a mamãe ouviu o grito da filhinha e foi lá no quarto ver o que era. A mamãe chegou lá no quarto e falou, minha filhinha, o que foi? O que está acontecendo? Mamãe, eu estou com muito medo, mamãe. Mas você está com medo do quê, filhinha? Esses trovões, esse barulho, essa chuva muito forte. Mamãe, fica aqui comigo, mamãe. Dorme aqui comigo. Eu estou com muito medo, mamãe. Aí a mamãe falou assim para ela, filhinha, olha o seguinte. A mamãe vai dormir com o papai, mas você fica tranquila. Fica aqui, filhinha, quietinha, calminha. Filhinha, Jesus está aqui com você, filhinha. Você não precisa se preocupar, você não precisa ficar com medo. Jesus está aqui com você. Pode ficar tranquila. Ah, é, mamãe? Então faz o seguinte, você fica aqui com Jesus que eu vou dormir com o papai. Ela só queria a companhia da mãe. Ela queria a companhia da mãe. Irmãos, talvez o que por mais os nossos filhos têm clamado é a companhia dos pais. Não é um presente, não é nada. Mas é a presença amiga, carinhosa, amorosa, fraterna dos pais ao lado dele. As pessoas têm chamado esse momento que nós estamos vivendo do imperialismo do trabalho. Você trabalha, ganha dinheiro e consome. 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 E a vida é reduzida a isso. Trabalhar, ganhar dinheiro e consumir. Tem outros valores, irmãos. A felicidade não passa por aí. O evangelho também não passa por aí. E não são esses valores que Jesus nos ensinou, nem nos deixou. Um dos livros muito interessantes sobre pós-modernismo, que é Pós-modernismo não é o que você pensa, o autor diz uma coisa muito interessante sobre essa falsa ideia de que esse pessoal da internet está conectado. Ele diz assim, vivemos na ilusão de uma aldeia global, dispersos pelo globo. Pensamos em nós mesmos como se, por uma mágica televisiva, mantivéssemos de fato relações estreitas uns com os outros. Parte da excitação pós-moderna deriva dessa ilusão. E é uma ilusão. A última coisa que as redes sociais têm proporcionado são relacionamentos verdadeiros. E eu queria, já concluindo, indo aqui para os nossos finalmente, apontar aqui uma resposta à evangelização na pós-modernidade. É simples, comunhão e amor. O que o nosso mundo precisa? Comunhão e amor. O que a nossa família precisa? Comunhão e amor. O que o nosso cônjuge precisa? Comunhão e amor. O que os nossos filhos precisam? Comunhão e amor. Comunhão e amor são os opostos do individualismo pós-moderno. Veja esse texto, se você quiser abrir na sua Bíblia, quem conseguir ler, está aqui no slide. Provérbios 18:1. Provérbios 18:1 diz o seguinte: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Há um outro texto em Provérbios que fala que o egoísta é um tolo. É como se fosse um insano, um louco. Na Bíblia, a mensagem, esse versículo está da seguinte forma: o egoísta que só olha para o próprio umbigo é uma afronta à vida em comunidade. Obviamente que uma pessoa egoísta é uma pessoa que não ama, porque amar é o contrário do egoísmo. Amor é altruísmo puro. Então, na verdade, quando falamos de individualismo e quando falamos de egoísmo, estamos falando de pura falta de amor. E se há um sintoma na pós-modernidade, é a inexistência do amor ou a falta de amor. Aquilo que Zygmunt Bauman fala de relações fluídas, amor fluido ou amor líquido, relações líquidas, né?
são fugazes, são passageiras, não são sólidas, não são duradouras, são descartáveis, são efêmeras. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, um texto muito bonito, nos diz assim, 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos um povo, nós somos uma família. E uma coisa que a Bíblia nos diz de uma forma muito especial é que sem intimidade com Jesus nós não temos vida em comunhão. O nosso crescimento espiritual nunca será atingido isoladamente. Se queremos crescer, vamos crescer na comunhão, porque nós somos um corpo, e isso é interessante. Precisamos estar preocupados uns com os outros e vivendo em função dos outros. Crescimento isolado é anomalia. Quando você está se alimentando, você está alimentando o seu corpo. Você já pensou em comer um abacate para alimentar o seu dedo? Eu não conheço ninguém que comeu um abacate para alimentar o dedo. Você já comeu um abacaxi para alimentar a saúde da unha do seu pé? Não, eu não conheço ninguém que tenha comido um abacaxi para alimentar a unha do pé. Nós comemos para alimentarmos o corpo. Para que o corpo cresça de forma sadia, orgânica e sistêmica. O que acontece quando uma parte do corpo cresce mais do que a outra? Uma anomalia, é um aleijão, é uma deformidade. Imagina se o meu dedo indicador tivesse o tamanho da minha perna. Isso seria um absurdo, porque o corpo ele precisa crescer de forma orgânica e sistêmica. O corpo ele precisa crescer como um todo e não de forma isolada. Agora, quando uma pequena célula quer crescer isoladamente das outras células e não em função do corpo, ela vira o quê? Estou falando como um leigo aqui, desculpem os médicos. Vira um tumor, vira um câncer. E qual é a característica de uma célula cancerosa? Não sei se vocês sabem, mas a célula cancerosa ela é pós-moderna. Ela é individualista e egocêntrica. Ela vive em função dela. Ela suga tudo do corpo para que ela cresça. E quanto mais ela cresce, mais ela quer tomar conta de todas as outras partes do corpo, em detrimento da doença e do esfacelamento do corpo do qual ela está se alimentando. E ela faz tudo isso em função dela mesma. Veja, uma célula cancerígena é uma célula pós-moderna. E a última coisa que Deus quer no seu corpo, que é chamado de sua igreja, é uma célula cancerígena. A célula cancerígena é aquela que se alimenta em função de si mesmo e em detrimento da falta de saúde para o corpo como um todo. Nós precisamos começar a pensar no corpo e na família, porque Deus nos chamou para isso. 1 Pedro também nos chama de pedras vivas, de casa espiritual. A ideia de templo, eu estou concluindo aqui. Templo do Espírito, 1 Coríntios 6,19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Imagina essa parede aqui na qual esse slide está sendo projetado. Se você tiver ali apenas um tijolo, você não tem uma parede. Mas se você tiver um tijolo sobre outro tijolo e um do lado do outro, aí você já tem uma parede. E aí uma parede do lado da outra, aí você tem um templo. Dr. Russell Shedd, uma vez, comentando esse texto com um grupo de pastores, ele dizia:
não pense que você sozinho é templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo enquanto corpo de Cristo. Não somos templo do Espírito Santo de forma isolada. Um tijolo não é uma parede. Um tijolo não é uma casa. Um tijolo não é um templo. Nós somos templo do Espírito Santo enquanto corpo de Cristo. E eu concluo dizendo o seguinte, que a nossa identidade cristã é uma identidade comunitária. Isso é uma das coisas que muito me chama a atenção nas Escrituras Sagradas. A nossa identidade como cristãos, como crentes, é uma identidade comunitária. Nós somos uma comunidade, nós não temos uma identidade isoladamente. A Bíblia nos chama de família, nos chama de casa, nos chama de templo, nos chama de povo de Deus, nos chama de congregação. A Bíblia sempre nos identifica como uma comunidade, como alguém vivendo em comunhão. E para isso nós precisamos ter o amor, que é algo pelo que a nossa sociedade tanto clama. João 13:35 diz: nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Como é que o mundo vai saber quem é Jesus, quem é a igreja, o que é o evangelho? Se tivermos amor uns pelos outros. A melhor e maior forma de nós evangelizarmos o mundo, amor e comunhão. Jesus disse para os seus discípulos: é nisto que eu serei conhecido, no vosso amor e na vossa comunhão. Dr. Francis Schaeffer, em 1970, ele escreveu um livro chamado O Sinal do Cristão, que é o amor. E ele diz assim: é possível ser cristão sem mostrar o emblema, o amor. Mas se esperamos que os não cristãos saibam quem somos, é necessário que os mostremos. E ele diz ainda mais. Ele diz que o mundo não se interessa por doutrina. E é o que a pós-modernidade apregou. Eles não estão interessados em doutrina, se estamos certos ou errados. Mas o mundo moderno tem a sua atenção presa quando lhes demonstramos amor. Se queremos conquistar esse mundo que está aí fora, precisamos demonstrar a este mundo aquilo que eles não têm: amor, graça, misericórdia. E Francis Schaeffer diz que o mundo tem o direito de duvidar que eu seja cristão se não vir em mim o amor. E ele diz que a verdadeira apologética, a apologética final que Jesus oferece, quer dizer, a defesa da fé, a evangelização, é o amor visível dos verdadeiros cristãos. Se queremos evangelizar na pós-modernidade, precisamos visibilizar o amor de Jesus em nós, por meio da nossa comunhão, por meio da nossa fraternidade. Olha que Francis Schaeffer escreveu isso em 1970. Mas se você pegar um livro novo, agora, do século XXI, escrito por um teólogo cristão também, como, por exemplo, o livro do Robson Ramos, Evangelização no Mercado Pós-Moderno. Olha o que ele diz. A tarefa apologética, evangelista, que se apresenta mais urgente diante de nós, é a de viver em comunidade. A última coisa que o pós-moderno quer é viver em comunidade. Ele quer viver isoladamente. Interessante isso. Tá? Nesse meu último slide, eu quero deixar uma frase aqui para os irmãos em relação a isso. E aqui eu prometo, é o último slide. Mas presta atenção. Os pós-modernos compreenderão melhor o que seja um Deus santo, amoroso, justo, perdoador, doador de si, abundante em graça, quando puderem ver uma comunidade que seja amorosa, acolhedora, santa, justa, misericordiosa e repleta da graça de Deus. E que esse mundo possa, de fato e de verdade, ver em nós essa comunidade. E com isso, com certeza, estaremos evangelizando. Que Deus nos abençoe, queridos.
aplique a sua palavra aos nossos corações e nos ajuda a sermos bênção nesse mundo que Ele tem nos colocado. Amém? Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Paizinho querido, amado e santo, queremos te agradecer pela tua palavra, que é tão rica, maravilhosa, eficaz e que tanto nos desafia. Queremos te pedir perdão, ó Pai, por todas as vezes que nós temos deixado de pregar o teu evangelho, ó Pai, pela nossa falta de comunhão, pela nossa falta de tornarmos visível o teu amor para conosco, por meio da nossa comunhão uns para com os outros. Nos ajude, ó Pai, de fato e de verdade, sermos uma família de Deus. Irmãos que se amam, ó Pai, uma família que demonstre o amor que um dia o Senhor demonstrou por cada um de nós. Abençoa-nos na nossa tarefa de evangelizarmos este mundo, de sermos sal e luz neste mundo aonde o Senhor tem nos colocado. E de forma especial, abençoe a tua igreja que aqui está, ó Pai. Assim nós choramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Meus irmãos,